Cara, eu demorei muito pra jogar este jogo, visto que só tenho lembranças dele quando eu alugava um Super Nintendo. Sim, aqui na minha cidade, ou você ia em uma locadora pagar R$1 por 2 horas de jogo, ou você pagava 25 centavos pra jogar 30 minutos. Ou então, você alugava um Super Nintendo com um dia inteiro com 4 fitas por R$2. Por R$2, cara. Isso é pra você ver como as coisas mudaram e o real ainda tinha valor nessa época, né? Bom, DKC foi um dos jogos que eu sempre achei bonito de se ver e sempre que podia eu jogava ele. Mas, cara, eu não lembrava o quão caprichoso esse jogo é. Tudo nele é bem feito, bem, tirando algumas coisas na gameplay. Ele é incrível. E hoje eu vou falar o que eu achei depois de, sei lá, 12 anos sem jogar essa trindade que é a trilogia DKC. Então deixa aquele like, se inscreve no canal e chega de enrolação e vamos nessa! Antes de tudo, a propósito, por exemplo, essa é a minha opinião, então não se ofenda com o que eu vou falar aqui, ok? Donkey Kong Country, um título que trouxe gráficos impressionantes, uma trilha sonora marcante, e põe marcante nisso, e um nível de polimento que surpreendeu a todos. A Rare, o estúdio britânico fundado pelos irmãos Tim e Chris Stamper, foi a responsável por dar vida a essa revolução. Eles investiram em estações gráficas caríssimas da Silicon Graphics, que permitia criar modelos 3D realistas. Esses modelos eram depois convertidos em sprites e adaptados para o SNES. O resultado foi uma estética inovadora, parecia 3D, mas rodava em um console de 16 bits. No início, a Nintendo duvidava se isso seria possível, mas quando viu o resultado, não só aprovou, como apostou todas as fichas. E essa aposta valeu a pena. Donkey Kong Country vendeu mais de 9 milhões de cópias, se tornando um dos maiores sucessos do Super Nintendo. O processo levou cerca de 18 meses e envolveu uma equipe maior do que o padrão da Rare na época, algo em torno de 20 pessoas. Um detalhe curioso é que a equipe chegou a visitar zoológicos e estudar filmagens de gorilas para deixar o Donkey Kong mais realista. Os caras estavam empenhados. No controle do jogo temos dois protagonistas, Donkey Kong e Diddy Kong. Donkey é mais forte e derruba inimigos grandes com facilidade. Diddy é mais ágil, com saltos rápidos, mas não tem a mesma força do parceiro. E essa troca de dinâmica entre os personagens se torna parte essencial da jogabilidade. E não cometam uma burrice que eu fiz e tentar derrubar um grandão com o Diddy Kong. Você toma um empurrão para trás, que 90% das vezes você morre. Eu não sei porque eu fiz isso, cara, na boa, acho que foi leseira mesmo. E nesse jogo, o ataque tanto do Donkey Kong quanto do Diddy Kong te faz cair nos buracos. Eu não sei porquê, mas eu percebi isso. Eles meio que escorregam, sabe? Além disso, temos barris que servem tanto como arma quanto plataformas de transporte. As letras Kong, espalhadas pelas fases, garantem vidas extras. Os animais companheiros, como Rambi, o rinoceronte, e Enguarde, o peixe-espada, dão variedades e momentos únicos da gameplay. E o DKC tem a grandiosidade de ser um dos únicos jogos que tem fases aquáticas boas. Cara, quando começa a tocar a música Aquatic Ambience, não tem esse que não se arrepia. Eu tô falando sério, o DKC tem uma trilha sonora boa nesse nível. Ela foi feita pelo David Wise e eu tiro meu chapéu pra esse cara, porque, olha, não tem o que reclamar dessa trilha sonora. Eu me empolguei, eu não devia estar falando da trilha sonora agora, então vamos pras outras coisas. A jornada começa em Congo Jungle. Logo de cara, a fase Jungle Hindix já mostra o que esperar. Selvas densas, inimigos básicos e até um bônus escondido, ensinando o jogador sem tutoriais. Seguindo, temos Monkey Mines, com cenários de caverna e fases memoráveis de carrinho de mina, uma das experiências mais intensas do jogo, porque, meu amigo, você vai morrer, e muito. Em Vine Valleys, o destaque fica para as cordas e vinhas, trazendo verticalidade e aumentando o desafio. Já a Gorilla Glacier apresenta um mundo gelado, superfícies escorregadias e a famosa fase Snowball Blast, que testa a paciência de qualquer jogador com seus barris em movimento. Os orangotangos aqui são rápidos, rápido pra cacete mesmo, e a fase ser de gelo com o chão escorregadio não ajuda muito. Avançando, entramos em Crank Croc Industries, com cenários industriais e poluídos. Aqui as fases ganham atmosfera pesada, com barris de óleo e fogo, e na sequência Chimp Cavern, fechando a escalada de dificuldade, exigindo domínio total do jogador. Acho que deu pra perceber que o jogo começa fácil e termina quase impossível, né? E por fim, chegamos ao navio do vilão, em Gangplank Galleon. Aqui acontece a batalha contra King Karoo, que desafia com ataques de canhão e mudança de ritmo na luta. Derrotá-lo garante a recuperação do estoque de roubados e o zeramento do jogo. Cada mundo traz um chefe intermediário. Não são combates muito complexos, mas ajuda a dar ritmo e sensação de progresso. Tirando a abelha, ela é um teste de velocidade mesmo. O destaque, claro, é o King Karoo. Sua luta é considerada uma das mais icônicas do Super Nintendo, com uma música intensa e um falso créditos finais antes da verdadeira vitória. O Donkey Kong Country foi um dos primeiros jogos a realmente prolongar a vida útil de um console, chegando em uma época em que o PlayStation e o Sega Saturn já estavam surgindo. Eu não sei se vocês perceberam, mas o navio do King Karoo
Azul aparece ao fundo desde o início do jogo e vai se aproximando da ilha conforme o jogador avança. Um detalhe visual quase imperceptível. A trilha sonora é tão influente que Aquatic Ambience já foi recriada e remixada inúmeras vezes, sendo considerada uma obra-prima do som em 16 bits. E eu considero uma das melhores músicas já ouvidas do Super Nintendo. E com isso vamos para DKC2, e esse sim é o jogo que vai querer te comer vivo. Donkey Kong Country 2 Diddy Kong Quest. Esse é um dos jogos mais marcantes do Super Nintendo. Lançado em 1995 pela Rareware, ele tinha a difícil missão de superar o sucesso do primeiro Donkey Kong Country. E a verdade é que, para muitos, ele não apenas conseguiu, como também se tornou o melhor jogo da trilogia. Esse jogo é incrível, ele pega tudo o que o primeiro fez, conserta alguns problemas e eleva ainda mais o jogo. Esse jogo chegou em uma época em que o SNES já estava competindo com os novos consoles, como o PlayStation e o Sega Saturn. Ainda assim, a Rare conseguiu extrair o máximo do hardware, entregando gráficos impressionantes, animações fluídas e uma direção artística que é de cair o queixo. Diferente do primeiro título, aqui Donkey Kong não é jogável. Ele foi sequestrado pelo vilão Capitão Karoo e cabe a Diddy Kong e a novata Dixie resgatá-lo. Eu não sei porque ele virou capitão do nada, mas que seja, né? A maior novidade é justamente a dupla de protagonista. Diddy mantém sua velocidade e agilidade de sempre. Dixie trouxe o famoso movimento do helicóptero, com o cabelo que dá mais controle e facilita a exploração. O sistema de alternar entre os dois adiciona variedade ao gameplay. As fases foram muito mais criativas e desafiadoras em relação ao jogo anterior. Esse jogo é difícil, ele é muito difícil. O seu sistema de tutorial é tranquilo. Ele te ensina as mecânicas sem texto na tela e no final você usa tudo que aprendeu no jogo. Mas, cara, tem umas coisas absurdas que realmente eu dei rage no jogo. Quero destacar as fases mais de puxar o cabelo do jogo. As montanhas russas insanas, as colmeias pegajosas, os navios piratas e até os cenários aquáticos com atmosferas mais sombrias. E claro, não posso esquecer da maravilhosa fase Bramble Blast, que trouxe uma das melhores músicas desse jogo, a Sticker Bunch Symphony. Só que mais pra frente no jogo ela vira um terror de tão complicado que fica. Outro ponto marcante é a coleta de moedas DK e Crank Coins. Elas não só incentivam a exploração, como desbloqueiam o Lost World, um conjunto de fases extras que serve de recompensa para os jogadores mais dedicados. Composta por David Wise, a trilha sonora de Donkey Kong Country 2 é até hoje considerada uma das melhores do Super Nintendo, junto com DKC1. As músicas têm um tom mais sombrio e atmosférico, se encaixando perfeitamente no clima do jogo. Faixas como Sticker Bunch Symphony, que eu já falei, Lockjack Sagas e Hot Hat Pops são lembradas até hoje como verdadeiras obras-primas da música nos videogames. Quando eu falo que esse jogo tem uma trilha sonora de cair o queixo no Super Nintendo, eu não tava brincando, David Wise sabia o que estava fazendo. DKC2 é notoriamente mais difícil que o primeiro e meio que desabafei aqui já, mas enfim. Os estágios exigem reflexo rápido, memorização e domínio das habilidades de cada personagem. Até o sistema de salvamento tem custo, obrigando o jogador a gastar moedas para registrar o progresso. Isso aumenta o senso de desafio, mas também pode ser frustrante para quem não está preparado. É aquilo, que o jogo tem de bonito, ele tem de difícil. Por outro lado, a sensação de recompensa ao completar o jogo é enorme, especialmente ao desbloquear o Lost World e enfrentar o verdadeiro final. DKC2 não é só considerado o melhor da trilogia original, como também é um dos melhores jogos de plataforma 2D de todos os tempos. Ele foi relançado em várias plataformas, incluindo o Game Boy Advance, Virtual Console e mais recentemente no Nintendo Switch Online. Até hoje serve como exemplo de level design, atmosfera e trilha sonora de qualidade. Donkey Kong Country 2 é um jogo que conseguiu pegar tudo que o primeiro título apresentou e elevar a um novo patamar, com a jogabilidade refinada, personagens carismáticos, fases criativas e uma trilha sonora inesquecível. O jogo se consolidou como um marco eterno no SNES. Se eu recomendo, cara, com toda certeza possível eu recomendo. Se eu não, eu nem estaria fazendo um vídeo para homenagear esses três jogos. Agora vamos para DKC3, o jogo que tem os chefes mais medonhos da franquia, mas que tem os gráficos do Super Nintendo no talo do talo. Donkey Kong Country 3, Dixie Kong Trouble. Nossa, isso é quase um trava-língua, cara. Ok, antes de começar eu vou logo dizendo, esse jogo ele é, digamos, mais suave que o DKC2, mas você vai entender conforme eu fale dele. E sim, os chefes desse jogo são bem estranhos mesmo. Em 1996, enquanto o mundo dos games já começava a se preparar para a chegada da era 3D, a Rare ainda tinha um último truque na manga para Super Nintendo. Depois do sucesso estrondoso do DKC1 e o 2, ninguém imaginava que ainda teríamos um terceiro jogo no Super Nintendo. E o resultado foi
curioso, esse jogo dividiu opiniões. O DKC3 foi lançado em novembro de 1996, numa época em que o Nintendo 64 já estava nas lojas. Isso significa que o jogo nasceu em uma transição de gerações, e por isso muitos o ignoraram. Era um jogo 2D quando o mundo já falava em Mario 64. O desenvolvimento foi sob direção de Steam Stamper. O jogo teve que carregar o legado dos dois clássicos. O primeiro reinventou Donkey Kong, e o segundo apresentou Diddy e Dixie em uma aventura mais sombria e épica. E o terceiro? Bem, ele seguiu um caminho completamente diferente, mais colorido, mais experimental e com um foco maior na exploração do mapa e na coleta de segredos. DKC3 pareceu desde o início o capítulo mais ousado e talvez o mais incompreendido. Desta vez, Donkey Kong e Diddy foram capturados durante uma expedição misteriosa e cabe a Dixie Kong e seu primo BP, Kiddy Kong, resgatá-los. Eu não gostei nem odiei o Kiddy Kong, ele é bem, sei lá, neutro, genérico pra mim. É uma história simples. O mundo do jogo Northern Hemisphere é uma região totalmente nova, cheia de lagos, florestas e montanhas. A Rare fez questão de criar um universo com um cara de conto de fadas nórdicos, misturando natureza e tecnologia em um visual muito próprio. Dixie, que já tinha se mostrado carismática em DKC2, agora assume o protagonismo total. E Kiddy Kong, apesar das piadas com seu tamanho, tem um papel importante na jogabilidade. Ele traz o peso e a força. O mesmo esquema do DKC1. Em termos de jogabilidade, DKC3 manteve a base da trilogia, mas adiciona novas ideias. O controle alternado entre Dixie e Kiddy é fundamental. Dixie continua com salto flutuante e Kiddy pode quicar na água e carregar objetos pesados. O level design é o ponto alto do jogo. Cada fase traz uma mecânica única, cordas elétricas, ventos fortes, plataformas que afundam, neblina dinâmica. A Rare realmente se superou na variedade, nenhum estágio parece repetido. O mapa mundi é outro destaque. Pela primeira vez você pode navegar livremente com barcos e veículos, desbloqueando áreas secretas. Os irmãos Bear, eles ajudam na troca de item e até em rotas alternativas. Isso deu ao jogo um ar de aventura muito mais profundo do que os anteriores. Mas é claro, nem tudo agradou os fãs. Alguns fãs acharam o jogo mais lento, menos intenso do que o DKC2, e talvez por isso ele tenha ficado à sombra do seu antecessor. Ainda assim, é difícil negar o quanto ele refina a fórmula. Foi o que eu disse, quando você sai do DKC2 com toda aquela tensão e dificuldade, você se prepara para o DKC3 no mesmo nível, mas vê que o jogo é totalmente diferente e fica aquele misto de tipo, sei lá, meio fácil comparado ao outro, né? Meio lento. Ok, esse jogo mantém uma dificuldade um pouco mais balanceada, mas as fuleiragens ainda estão aqui. Tipo, os inimigos brotam na sua cara quando você tá correndo, só pra você morrer. Esse jogo tem muito disso, entre outras coisas que fazem um jogo difícil como sempre, mas ainda assim ele é mais fácil que o DKC2. Nem a luta final com o King K. Rool é difícil, então dos dois o terceiro é o mais suave em dificuldade. Porque o que você espera jogando o DKC1 e DKC2 é que o 3 venha com aquela dificuldade extrema de sempre. Mesmo no fim do ciclo do Super Nintendo, DKC3 é visualmente impressionante. A Rare ainda usava a técnica de renderização pré-renderizada e os resultados são incríveis. As texturas são suaves, a iluminação é refinada e a direção de arte dá um tom mais natural e vibrante ao mundo. E meu Deus, os caras criaram algo aqui muito linda nesse jogo. Cara, sério, a evolução gráfica me impressionou bastante. O clima visual do jogo é diferente. Enquanto o DKC2 era gótico e sombrio, o DKC3 é quase pastoral, com florestas, lagos e colinas ensolaradas. É um jogo que transmite calma, mas sem perder o desafio. E isso o torna visualmente único dentro da trilogia. E se tem algo que divide os fãs até hoje é a trilha sonora. DKC3 foi o primeiro jogo da série principal a não ter trilhas compostas por David Wise. Quem assume aqui é Evelyn Fisher, atual Evelyn Nova... Não, pera, é que o nome é difícil, cara. Eu me embolei aqui. Atual Evelyn Novakovic. O resultado é uma trilha muito mais ambiental, menos melódica, mais focada em criar atmosfera. Sons de vento, água, sintetizadores suaves, tudo contribui para um clima mais introspectivo. Eu confesso a vocês, eu não odiei a trilha sonora desse jogo nem nada, mas ela não é tão marcante igual os outros dois jogos, e isso é bem notável. Tem só algumas que eu achei que foram realmente boas. Fora que tem uma que claramente tem alguns arranjos do Mario 64. Agora, se ele veio primeiro nesse jogo ou no Mario 64, eu não sei. Faltou aquele toque épico do DKC2. Mas tem umas que são consideradas muito boas mesmo, como Waterworld, Jungle Beat e Stilt Village. É uma trilha diferente, mas que reflete perfeitamente o espírito mais contemplativo do jogo. Curiosamente, DKC3 recebeu duas versões diferentes da trilha sonora. A do Super Nintendo e a do Game Boy Advance, onde David Wise voltou a compor novas faixas. E claro, os que eu falei antes, os famosos 13 irmãos
irmãos Urso, na verdade eu só falei Bear ou algo assim, nem lembro mais. Um dos elementos mais inusitados da trilogia que adicionavam uma camada de quase RPG à exploração. DKC3 pode não ter o mesmo impacto cultural dos dois primeiros jogos, mas é um dos jogos mais refinados da era 16 bits. Ele fecha a trilogia com coragem, tentando ser algo novo ao invés de repetir a fórmula. Hoje, revisitar DKC3 é redescobrir um jogo cheio de identidade, um título que mostra o auge técnico do Super Nintendo e o talento absurdo da Rare. Um capítulo final que, mesmo que esquecido por muitos, continua sendo uma joia rara escondida no catálogo da Nintendo. Ter jogado os 3DKC, pra mim mostrou o quão talentosa e incrível a Rareware era. Esses caras fizeram o impossível dentro do limite do Super Nintendo. Os jogos não são só bonitos visualmente e sonoramente, como tem os level design mais inovadores que já vi. Se eu recomendo jogar pelo menos alguma vez a trilogia DK? Cara, pelo amor de Deus, é óbvio que sim. Se você é fã de retro game, eu nem preciso dizer que esses jogos são a trindade, junto com alguns outros. Foi uma das melhores experiências que já tive com um jogo de videogame, e suas músicas vão ficar marcadas para sempre meu coração. Donkey Kong Country é incrível, seja no passado ou seja em 2025, e nunca irá envelhecer para mim, e vou guardá-los com muito carinho. Ai, cara, eu espero que esse vídeo caiba no meu celular de 32 GB, infelizmente. Mas enfim, se inscreva no canal, deixe um like, comente se você já jogou esses 3 jogos. Até a próxima, eu sou o Rick.